Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa compreensão, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento. Que ela também acesse os nossos corações, onde, de fato, a transformação que a doutrina espírita nos indica, nos provoca, acontece. Hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 27 do Livro dos Espíritos. Esse capítulo, que apesar de ser o último que vai ser conduzido nesse ano, não é o último do Evangelho segundo o Espiritismo. Curioso é que depois desse capítulo vem uma coletânea de preces. Olha só, primeiro a gente entende como funciona a prece, depois a gente tem uma coletânea de preces. E essa coletânea, ela é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali tem prece para tudo. Parece uma farmácia de prece. Então, vale a pena, fica de lição de casa para cada um. Tem prece para encarnado, prece para desencarnado, prece para quem sofre, prece para quem está feliz, prece para quem está nascendo, prece para quem está partindo. Sempre tem alguma prece que atende a nossa necessidade lá. E antes de cada prece, vem uma explicação do caso em que a gente vai realizar a prece. E isso torna esse último capítulo também um grande capítulo de conclusão dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vale muito a pena. Ele tem muitos ensinamentos condensados. Mas ainda assim, vamos falar do capítulo anterior, que nos faz refletir um pouco sobre a prece. Essa que é, talvez, a maior ferramenta que nós temos para a nossa proteção e para a nossa conexão com Deus. Quantas vezes a gente faz prece por dia? Quantas vezes a gente se coloca na condição que a prece nos oferece? Acho que faz sentido a gente relembrar também que, além de Jesus indicar para nós a forma com que nós devemos realizar a prece, mais de uma vez ele deu exemplo de reclusão. Principalmente após grandes momentos, principalmente após grandes ensinamentos que seriam dados, Jesus, ele se retirava. Se retirava para ficar a sós com o Pai. E ele, no auge espiritual, esse auge reconhecido pela doutrina espírita como sendo o maior espírito que encarnou neste planeta e que nos traz o formato, o caminho, ele é o nosso guia frente ao que nós podemos ser. E lembrando da mensagem que ele passou para a gente, que nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Qual era uma das grandes características que ele dizia de si para nós? Que ele e o Pai eram um. A ponto de, em algumas interpretações, a gente dizer que Deus e Jesus são o mesmo ser. Mas não é o caso. Quando Jesus diz que ele e o Pai são um, é porque Jesus sabe exatamente qual é a vontade de Deus. E como que a gente faz para saber exatamente qual é a vontade de alguém? Não estou falando de Deus, não. Como é que a gente faz para saber a vontade de quem está do nosso lado? Convivência. E se puder, tiver muita dúvida, pergunta. Mas tem como saber o que o outro quer sem relacionamento? Não tem. E a prece é exatamente esse momento de relacionamento que nós podemos ter com Deus. Agora, uma coisa interessante, da mesma forma que a doutrina, ela apresenta todo esse ensinamento evangélico que Jesus nos traz, e o Evangelho de Jesus, né, eu gosto sempre de relembrar, o Evangelho não é os 4 evangelhos que estão na Bíblia, ali no Novo Testamento. Aquilo ali é como se fosse a bibliografia de Jesus. Aquilo ali fizeram uma biografia de Jesus, né?
O Evangelho é o exemplo vivo que Jesus deu para a gente. O exemplo de estar sempre auxiliando o próximo, sempre nessa conexão com Deus. E Jesus traz todo esse ensinamento, mas há 2000 anos atrás ele não poderia explicar como funciona a prece da forma que a doutrina espírita nos explicou. A doutrina espírita vem apresentar a prece para a gente de uma forma a desmistificar o efeito que dá o benefício da prece. E talvez ela coloca a prece no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque há muita coisa para explicar. Aos poucos ela explica no Livro dos Espíritos. Ali no último livro da codificação tem bastante informação na Gênese que Kardec coloca sobre o mecanismo que possibilita a prece. Então vamos falar um pouco sobre esse mecanismo que, apesar de não ter uma comprovação científica frente à compreensão humana que não tem acesso a certas informações que a doutrina espírita nos dá, ainda assim tem um caráter científico. Acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, mas muito pouquinho, né, para falar do fluido cósmico universal. Vocês já ouviram falar do fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria-prima mais prima que existe. É dela que surgem todas as outras matérias. E a gente vai entender, tanto na Gênese quanto nos livros de André Luiz, que o fluido cósmico universal é como se fosse a grande rede nervosa de Deus. Sabe aquele papo de que Deus é onipresente? É onisciente? Como é que isso se faz possível? Isso se faz possível por conta do fluido cósmico universal. Tudo que acontece imerso nesse fluido, Deus sente. E o que é curioso é que todo o universo, conhecido e até desconhecido, está imerso no fluido cósmico universal. Nós agora estamos imersos no fluido cósmico. Ele vai adquirindo características conforme os planetas em que ele está, mas da mesma forma que eu consigo falar e o ar, aqui eu estou falando no microfone, né? Tem a parte eletrônica envolvida, mas quando eu falo com vocês e o som ecoa pelo ar, e esse mesmo som faz vibrar o nosso tímpano e a gente consegue entender o que está acontecendo por conta do ar. Alguém já ouviu falar que se a gente estivesse no vácuo, a gente não ia conseguir se comunicar? A mesma coisa acontece no fluido cósmico universal em relação a Deus. Mas o que provoca isso? Será que é o movimento que eu faço que provoca isso? Não. Nós, enquanto espíritos, também emitimos, como se fosse uma antena, coisas que fazem com que esse fluido cósmico universal mude as suas propriedades. Vocês imaginam o que é que a gente emite? São duas coisas. A primeira delas é o pensamento. Vocês já pensaram o pensamento como matéria? Ué, mas eu não consigo pegar. E a matéria precisa ser pega para ela ser matéria? A gente vem descobrindo, e aí na nossa ciência mesmo, que energia é matéria. A luz é matéria. Na realidade, a própria doutrina espírita nos ajuda a identificar o que é matéria. Ali, pela questão número 17 do Livro dos Espíritos, a gente vai entender que existem 3 componentes no universo: Deus, Espírito e matéria. Sendo que o fluido cósmico universal, ele é a matéria-prima da matéria. Ele não é a matéria propriamente dita, mas ele vai virar matéria.
Então vamos parar para pensar. Pensamento é Deus? Não, porque quem emite o pensamento somos nós. A gente tem até algumas analogias para o pensamento de Deus, mas nós, como espíritos individualizados, vivendo cada um a sua experiência, emitimos os nossos pensamentos. Mas o pensamento que a gente emite não é espírito. Somos nós, não somos nós. Logo, dentro desses três componentes, pensamento é matéria. E essa matéria, por si só, sozinha, ela não tem... Ela é como se fosse a informação. Vamos imaginar uma mensagem de WhatsApp? A mensagem de WhatsApp, sozinha no seu celular, antes de ser enviada, ela é só um pensamento. Para enviar a mensagem, a gente precisa apertar o botão do envio, certo? O botão do envio é a nossa vontade. Na nossa vontade é que tem o endereço do nosso pensamento. Na nossa vontade é que tem a intensidade do nosso pensamento. Na nossa vontade é que tem a emoção do nosso pensamento. Tem um livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, que fala exatamente disso. Chico, ele discorre exatamente sobre essa condição. Então, cada pensamento que a gente tem, ele é sempre composto por uma vontade. E é a partir daí que a praga de mãe funciona. Leva o guarda-chuva, meu filho, porque vai chover. Então, a cada vez que a gente pensa em alguém, cada vez que a gente emite algum vai com Deus no trânsito, a gente está mandando para o endereço daquela pessoa exatamente aquele pensamento e aquela emoção que a gente está emitindo. Isso funciona para tudo, tanto para a prece, quanto para as emissões que a gente faz para qualquer pessoa. Então, é por isso que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós emitimos. É por isso que a gente, estudando a doutrina, entende que conforme a gente evolui mais, nós ganhamos a capacidade de ler o pensamento dos outros espíritos. E é exatamente por isso que a gente não consegue ler o nosso pensamento. Porque não ia ser legal. Não ia ter como a gente conviver conhecendo exatamente o que está escrito no WhatsApp de cada um. De certa forma, são limitações físicas que nos protegem, mas também nos dão a capacidade de, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ganhando essas habilidades de intuição. Não quer dizer que mediunidade tem a ver com caráter e com pessoas boas. Não, porque a mediunidade é física. Mas quanto mais evoluídos nós formos, maior vai ser a capacidade de nós conseguirmos ler a mente do outro espírita. E é justamente por isso, porque mente produz pensamento, pensamento é matéria. Outra coisa interessante, que funciona nesse mesmo modelo. O nosso anjo da guarda sabe exatamente aquilo que a gente está pensando. Por quê? Porque ele vê o que a gente produziu. Sabe outra coisa interessante? A gente fala dos obsessores, não fala? Eles estão olhando exatamente aquilo que a gente está pensando. E aí eles se aproximam de nós por afinidade. Então o mecanismo é o mesmo. E funciona para tudo onde a gente se relaciona. Agora olha que coisa interessante. Quando a gente fala de vontade, tem um outro elemento na doutrina que está diretamente conectado com isso. E o nome dele é livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é a nossa capacidade de julgamento da nossa vontade para que nós decidamos qual é o caminho que a gente vai seguir. Então, livre-arbítrio é julgamento da nossa vontade.
E o nosso grande papel aqui nessa escola, Planeta Terra, é aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Por isso que quando a gente termina uma encarnação, a gente vai ouvir falar, por exemplo, do juízo final, certo? O juízo final que não é tão final assim. A cada fim de encarnação tem um desse. E a cada fim de encarnação, vocês já ouviram falar daquelas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte? Que fala que a vida inteira passou na frente dos olhos? Isso não é só um efeito teatral, um efeito de a série da nossa encarnação passando para nós. Mas, quando passa tudo na frente dos nossos olhos, passa também todas as intenções que nós tivemos em relação a tudo que fizemos. E o nosso juízo final é a nossa consciência avaliando cada segundo da nossa intenção. E estava associado aos pensamentos que tivemos. Então, por que eu comentei dessa parte do livre-arbítrio? Porque é importante a gente associar que para onde a gente direciona o poder do nosso pensamento depende da gente. É uma escolha nossa. E a prece é exatamente isso. Agora, tiramos um pouco dessa parte mística da prece, entendendo como funciona esse mecanismo. Quais são as vantagens da prece? Porque ali no Evangelho de São Mateus tem um trecho interessante que é dito: não peça muitas coisas para Deus, porque Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Então, se você ficar pedindo muito, como aquelas pessoas que fazem prece, barulhenta, cheia de palavra, para ver se ganha mais do que os outros, né? Sabe aquela história? Entra dois times em campo. Os dois param e começam a rezar. Quem vai ganhar? Vai ganhar quem joga melhor, não quem... Porque se fosse depender da prece, como se mais prece fosse dado por Deus algum benefício, não ia ter jogo, só ia ter prece. Então, quando Mateus fala esse tipo de coisa, também fica a dúvida. Ué, se Deus sabe exatamente aquilo que eu preciso, e lembra que eu comentei que Deus é onipotente, é onisciente? Então ele sabe tudo aquilo que cada um dos seus filhos precisa. Por que eu preciso fazer prece, então? Começa a prece falando assim: bom, o Senhor já sabe tudo que eu preciso, tá? Não vamos perder tempo. Né? Tô aqui, no seu tempo. Mas, ó, não demora. Me dá logo. Né? Isso é uma coisa interessante, né, no Pai Nosso, né? Fazer a vossa vontade, né? Só falta a gente completar, desde que seja igual a minha. Na realidade, a gente, de fato, o momento da prece, ele é um momento de conexão com Deus. E aí a gente pode falar assim, mas e se eu não fizer a prece para Deus? E aquelas pessoas que fazem prece para Ave Maria? Que tem a Ave Maria? E aquele que faz a prece para o santo? Aquele que faz a prece para a avó? Uma coisa que a gente aprende na doutrina é que nada acontece sem a vontade de Deus. E o vínculo entre os bons espíritos e Deus é direto. Então, quando a gente faz a prece para Deus, Deus, sendo imaterial, realiza a intercessão, a misericórdia na nossa vida através dos bons espíritos. E quando a gente faz a prece para os bons espíritos, eles estão vinculados com Deus. Então, meio que dá na mesma. Agora, olha que interessante. Lembra que eu comentei do fluido cósmico universal? E que ele está espalhado por todo o universo? A gente consegue emitir, através da nossa vontade, o nosso pensamento em prece para qualquer lugar do universo. É só a gente ter um endereço. E é difícil a gente ter um endereço, mas
quando a gente faz uma prece para o nosso anjo da guarda, nosso anjo da guarda não está aqui nesse planeta, ele está em outro lugar. Mas chega no nosso anjo da guarda. E é exatamente por isso que quando a gente faz a prece para aqueles que desencarnaram, as preces também chegam. E quando a gente faz prece por nós, tem o mesmo efeito quando a gente faz prece para os outros. Fazer prece em auxílio aos outros, a gente vai entender na doutrina que é como se fosse um grande refresco que a gente está dando. É um verdadeiro ato de caridade. E é por isso que é necessário, no momento da prece, a gente buscar aumentar ao máximo a nossa pureza. Como assim? Estamos longe de ser puros ainda. O espírito puro é aquele que já alcançou a perfeição. Mas, quando Jesus diz pra gente que antes de fazer uma prece, se reconcilia com o teu inimigo e só depois vai fazer a prece, é exatamente por conta disso. Enquanto a gente tiver alguma mágoa no nosso coração, o nosso coração, essa vontade que é emitida por ele, ela vai com essa quantidade de impureza. Então, a legítima caridade, aquela vontade de verdade de ajudar o próximo, ajuda a gente como se a gente estivesse limpando o nosso coração. E é por isso que Jesus propõe esse tipo de ação pra gente, a gente perdoar os nossos inimigos. A gente fazer a prece no nosso quarto íntimo. Humildes. Porque ele dá, inclusive, exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu que, quando faz a prece, fala, eu que dou o dízimo, eu que cuido de todas as pessoas, eu que conheço todas as leis, estou aqui perante você, Deus, né? E esse publicano aqui que fica roubando o dinheiro dos judeus, né? Vem aqui rezar comigo, mas... E aí a hora que você vai ver a prece do publicano, ele está ajoelhado, envergonhado, e pedindo, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Qual das duas preces é mais salutar perante Deus? Jesus vai falar para a gente que a prece dos humildes é a que melhor é recebida. E por que a prece do humilde é a que é a melhor recebida? Porque nós, enquanto criaturas, não temos a capacidade nem a autonomia necessária para dar conta de todas as dificuldades do universo. Não temos como passar por essas dificuldades sem o auxílio de Deus. E é nessa entrega, nessa aproximação, nessa comunhão com Deus que nos é dada a força, a coragem e a resiliência. E, inclusive, são essas três condições que o Evangelho segundo o Espiritismo nos indica a pedir. Quando vem o pedir e obtereis, ele diz o seguinte, olha, imagina todo mundo pedindo o que quer. E a cada pedido desse fosse como se Deus tivesse que até mudar um pouco as leis da natureza para atender a nossa vontade. Do tipo assim, me manda os 6 números da Mega Sena. Mas, quando nós pedimos exatamente essa coragem, essa resiliência, essa força, isso é infinito. Isso nós recebemos. Quando a gente pede orientação para as dificuldades que nós vamos passar, quando a gente pede orientação no momento de uma dúvida, nós somos amparados pelos bons espíritos, pelo nosso anjo da guarda. Esse, por si só, já seria o melhor benefício da prece. Porque imagina a gente passar por um momento de tentação, mas antes a gente faz uma prece. E a gente recebe, não a atitude que a gente tem que tomar, porque uma coisa que a gente aprende na doutrina também é que o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, é soberano. E eu bati no microfone e fez barulho aí, desculpa.
O nosso livre-arbítrio é soberano. Então, os bons espíritos, eles nunca vão falar pra gente, faz isso ou faz aquilo. Geralmente, quando vem aquela ideia muito fixa, presta atenção, talvez não seja um bom espírito. Agora, os bons espíritos, eles nos dão conselhos. Eles nos mostram os benefícios da realização de uma ação e os malefícios dessa realização. E cabe a nós, pelo nosso mérito, realizar. É a partir de mérito em mérito que a gente vai demonstrando a nossa capacidade, a nossa maturidade enquanto espíritos. A relação, eu gosto de fazer sempre, é como se fosse pai e filho. Quantos conselhos nós não damos para os nossos filhos? Quantos conselhos nossos avós não dão para nós? E quanto mais nós somos capazes de aprender com a sabedoria deles, mais nós vivemos melhor. Então, como eu disse, por si só, a prece nos afastando das decisões equivocadas e nos dando coragem, resiliência e fé, já valeria muito. Mas tem um outro benefício da prece que a gente não pode esquecer. E talvez seja por esse motivo que tem até um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, a felicidade não é desse mundo. Mas a felicidade não é desse mundo, não por culpa desse mundo. A felicidade não é desse mundo por nossa culpa. E por quê? A última mensagem desse capítulo, Pedi e Obtereis, fala sobre a felicidade da prece. Quem passa essa mensagem é Santo Agostinho. E ele diz o seguinte, ele diz que quanto mais nós estivermos conectados com Deus, mais nós estaremos sentindo aquilo que Ele emana. Deus, vocês já viram aquela figura na Capela Sistina, que tem Deus voando, esticando o dedo assim, ó. Está esticando, o dedo de Deus está esticado. E aí tem Adão, sentado na terra, o dedo displicente, assim, ó, baixo. Não encosta. Esse somos nós. É a nossa relação com Deus. Deus disponível, se aproximando de nós, e nós à distância de um levantar de dedos para tocar Deus. Quando Jesus propõe para a gente que a gente purifique nosso coração, para que a gente faça a prece, é justamente porque a senha do Wi-Fi de Deus é amor. E quanto mais amor nós tivermos no coração, quanto mais caridade nós tivermos no coração, mais fácil é para a gente se conectar com Ele. E é disso que Santo Agostinho está falando. Que a qualquer momento do dia a gente pode fazer uma prece. Mas aí a gente para até para pensar, mas espera aí, estou lá ocupado fazendo alguma coisa do trabalho, como é que eu vou fazer uma prece? Vou parar, fazer uma prece? O que Santo Agostinho fala para a gente é do estado de prece. E esse estado de prece, ele tem a ver com uma condição que nós temos, inclusive na terceira parte do livro dos Espíritos, é a primeira lei que Kardec fala, que é da lei de adoração. E toda vez que a gente fala de lei de adoração, esse trecho de lei de adoração vai falar bastante de prece também. É esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e esse capítulo de adoração. Então ali também tem mais informações. Agora, o que a gente pouco entende é que o estado de adoração não necessariamente é realizado por nós somente para Deus. Na realidade, não existe um único ser humano que não adore alguma coisa. E é por isso que Jesus fala que o nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro. E qual é o nosso tesouro? Hoje, essa vida material que a gente leva, por conta da própria provocação do nosso dia a dia, mostra pra gente onde está o nosso tesouro.
Muitos adoram a ciência no lugar de Deus. Muitos adoram as riquezas no lugar de Deus. E não sabem que estão adorando. Porque para eles a adoração é só coisa de religião, é coisa de igreja. Mas é impossível nós ficarmos sem adorar alguma coisa. Agora, cabe a nós buscarmos adorar a única coisa que merece ser adorada, que é Deus. E é exatamente esta condição de adorar a Deus de forma constante que é o estado de prece contínuo que Santo Agostinho fala. Mas como é que a gente faz isso? Eu tenho lido um pouco sobre como, nos últimos tempos, nós dedicamos mais tempo aos meios do que aos fins. Como assim? Fim é aquele propósito. É a missão que a gente recebe quando a gente encarna. E os meios são aquilo que nós temos que utilizar para alcançar estes fins. No mundo em que a gente vive hoje, as adorações estão todas direcionadas para o meio. E toda e qualquer adoração a Deus está conectada ao fim. Qual é o propósito das nossas atitudes do nosso dia a dia? Sabe quando eu falei da consciência e da intenção? Nossas intenções estão todas voltadas para o meio e não para os fins. Quando a gente olhar para o propósito das coisas e, sabe a proposta de Jesus do maior ensinamento? Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Lembra que eu comentei que como é que a gente ama o próximo? Como que a gente se relaciona com o próximo? A gente tem que ter proximidade. É o relacionamento. E se o propósito é o próximo, estar em estado de prece constante é estar sempre pensando a quem eu vou beneficiar com os meus atos. E a gente pode fazer isso até no momento de um banho, que a gente está sozinho com a gente mesmo. A gente pode fazer isso enquanto a gente está lavando uma louça em casa. Tudo que a gente faz pode ser direcionado para o próximo. Absolutamente tudo. E quando a gente entra nessa vibração onde os fins da bondade nos direcionam, as ações elas não mudam. É a intenção que muda. Aí a gente entra nesse estado de graça. Estado de graça que Santo Agostinho diz que é a felicidade da prece. E se a felicidade nos é dado como prêmio no fim da nossa evolução, por conta da nossa purificação, por conta da nossa evolução, eu tendo a dizer que ela é uma consequência desse estado constante de auxílio ao próximo e que a gente não precisa alcançar a perfeição para começar a ter contato com ela. Através da prece e do foco nos fins, do foco no próximo, a gente já começa a inverter essa situação e dizer que a felicidade é sim desse mundo. E ela tem tudo a ver com a minha comunhão com Deus. Uma boa noite a todos.